Estou aqui hoje, um prazer, uma honra enorme na presença de diversos empresários, vão ser vários que vão sentar nessa mesa aqui hoje para falar de um projeto incrível da Enjoy. Iago, o que nós vamos fazer aqui hoje? Bora começar daquele jeito, cara, com energia. Bora! Está começando mais um Enjoy Legal Cash, bora! Bora, o movimento é novo, eu confundi aqui um pouquinho, mas vambora, galera. Legal Cash, aí, o movimento do Enjoy Legal, estou com essas feras aqui, o Erley, Isael e Isael. Isaac, meu irmão. É o primeiro episódio. É o primeiro episódio. Estamos aqui também com o Diego Frasson, Júnior Lopes e Maicon aqui, e o outro Maicon que tá comandando essa mesa. Cara, o que você espera desse movimento, cara? Fala um pouquinho o que é esse movimento e o que os contadores e advogados podem esperar desse movimento. Cara, eu não espero nada menos do que a Enjoy já entrega pra gente. Todos nós aqui somos membros da Enjoy. Que bom. Estamos em grupo aqui, já nos conhecemos, já sabemos o que todo mundo faz e a gente sabe da entrega da Enjoy, do compromisso que ela tem com o empresário, de tudo aquilo que ela promete, ela tá ali realmente junto com a gente, nos ajudando no nosso dia a dia. E daí cria-se um novo cenário, um novo movimento que se chama Enjoy Legal, voltada para escritórios de contabilidade e advocacia. O que eu posso esperar disso? Se não algo ainda melhor do que já era antes, já que a gente está sobre a chancela da Enjoy. Cara, o que acontece quando contadores e advogados se unem, Isaac? Vamos dominar o mundo. Pra cima. Impossível prever resultados melhores do que a excelência. Impossível. E você vê uma coisa interessante, né? As dores são iguais. As dores que os contadores e que os advogados têm são as mesmas, né? Via de regra, você está dentro do seu escritório, você está sozinho, você está angustiado, naquela situação em que você não consegue interagir, não consegue difundir a sua dor. E aí o movimento é para isso. É criar esse hub, é criar essa interligação, é criar esse network capaz de você deixar de sentir essa dor sozinho. E aquela educação, aquela coisa que você poderia alcançar, aquela experiência que você poderia alcançar em 10, 15 anos, é trazer isso para 2, 3 anos. É trazer os seus problemas, dividir os seus problemas, encontrar essas soluções em comuns. E aí, do nosso lado aqui, na minha frente, o nosso CEO. Nosso CEO, palmas pro nosso CEO. O Erley Polak. E aí, o Erley, numas palavras iniciais, o que é a Enjoy Legal? Então vamos lá. Enjoy Legal nada mais é do que uma comunidade criada e desenvolvida para contadores e advogados, onde nós trazemos a disrupção da mente. O que seria isso? Ampliar a mentalidade estratégica empresarial dos contadores e advogados. Fazer com que eles enxerguem quais oportunidades estão dentro de casa que não estão vendo. Por que não estão faturando 3, 4 vezes mais? Por que não estão atendendo o Brasil inteiro? Como é que a gente faz isso? Pegando qualidade da Enjoy, todo o mecanismo de ensino que o Disruption traz para a gente, que hoje nós vivemos isso, a ambiência muda tudo, cara. O ambiente traz dores e soluções. E quando a gente pega, hoje nós enxergamos esse nicho como são empresários que estão mais fechados, ali dentro do escritório trabalhando e não estão vendo as oportunidades. Pegamos o nosso conhecimento, sabedoria adquirida, vamos mostrar para eles como resolver as dores do dia a dia e fazer essa galera prosperar. Enjoy Legal nada mais é do que prosperar. E nós entendemos que só prospera quem faz prosperar. A gente começa do legal até os funcionários embaixo, porque a empresa fatura mais, contrata mais gente, nós iremos deixar um legado no Espírito Santo. Pode ter certeza que esse movimento vai ser o mais conhecido aqui dentro do estado. Com a excelência que nós temos da Enjoy, entregando tudo de bom. Chancelando isso. Chancelando tudo. Tudo de bom que nós aprendemos e aprimoramos no dia a dia. Concordam comigo? Concordo, eu tenho uma pergunta. Vocês vão ficar bravos comigo porque ela não estava na pauta. Mas se for para fazer o normal, eu já levanto daqui e vou embora. Eu gosto da polêmica e vou fazer uma pergunta disruptiva aqui agora. Então a ideia do Legal é ajudar outros advogados e contadores a crescerem? Cara, mas vem cá, eles não são nossos concorrentes? Boa. Eu falo o seguinte, ajudar é muito pouco que a gente vai fazer. Além de dar o palpite, a gente vai mostrar como que as dores de quem está entre nós foram resolvidas. Isso é muito mais do que ajuda. Isso é pegar na mão e falar, o caminho é esse.
E ajudar o concorrente. São concorrentes ou são inimigos? Concorrentes, pô. São amigos. Eu tenho resposta, mas eu quero ouvir de cada um de vocês que estão aqui na mesa. Eles não são nossos concorrentes? Eu penso que você só cresce se todo mundo cresce junto. Perfeito. Eu acho que o caminho é esse. Não há possibilidade... Porque sobe a régua, não é? Exato. Não há possibilidade de você crescer sozinho. Ninguém cresce sozinho. A gente Senna vive em precisava sociedade. do Proust. Exatamente. O Senna precisava do Proust. Ninguém cresce sozinho. O crescimento só é sério, só é consolidado se todo mundo cresce junto. É isso, irmão. Eu acho que essa é a pegada. Aquela visão antiga de que somos concorrentes, aquele canibalismo. Isso não existe, cara. Isso não existe, irmão. A gente tem que se ajudar. Porque se você crescer, você é advocacia. Tem mais aqui 2, 3 advogados. Se eles crescem, automaticamente eu sou obrigado a crescer também para eu não ficar para trás. Então eu quero que você cresça, porque se você crescer, você aí que está nos vendo, eu quero que você cresça. Porque se você crescer, eu vou ser obrigado a crescer mais ainda. E vem cá, vamos pensar agora na sociedade como um todo. Se tudo isso estiver melhor, a gente vai ter um lugar melhor para viver, para nossa família, para nossos filhos. Bom, isso é o que eu acredito e é o que o Legal acredita também, não é isso? É sobre o que você falou, Zé, sobre elevar a frequência, né, cara? O ambiente, é sobre ter potência. Então, cara, se a gente traz para o Estado esse movimento que a gente está trazendo, ajudando empresários, contadores e advogados, é uma consequência os empresários evoluírem. Cara, a gente tem um papel fundamental no Espírito Santo, no Brasil, contadores e advogados, para levar redução tributária para o cliente, levar organização. Eu tenho certeza que o movimento que a gente fizer vai ser disruptivo para o Espírito Santo. Tenho certeza que vai fomentar muitos negócios aqui e ajudar muitos empresários. E o que eu vou fazer aqui agora, talvez mais disruptivo, mas a minha pergunta tá bem dentro daquilo que a gente tenta trabalhar. Qual o diferencial? Por que eu estou entrando? Por que eu quero aderir a este movimento? O que tem de diferente, o que tem de atrativo neste movimento que vai fazer com que eu adira, que eu entre, que eu passe a fazer parte do movimento? E essa pergunta está aberta aqui para os 3 grandes que estão aqui na mesa. O que levaria esse contador e advogado vendo a gente entrar para esse movimento Enjoy Legal? Bom, eu posso dizer porque, cara, para mim, para quem está nessa mesa aqui, a maior parte já sabe. Quem está aqui como convidado ali também já sabe disso. Hoje eu tenho o prazer de sentar na mesa de um grande professor meu, uma referência técnica, uma referência na advocacia para mim. Então, às vezes, para quem está ali de trás da telinha, se fazendo a mesma pergunta, mas por quê? É isso. Os melhores estão aqui. Certamente tem pessoas aqui que você se espelha algum dia. Você se espelhou algum dia, né? Que você admira. Como é o meu caso. Hoje o meu mentor está aqui e eu tenho a oportunidade de estar aqui junto com ele. Como é que tem como errado isso? Que é isso? Um ponto que vem dos bastidores, antes de começar, eu estava conversando com o Júnior e falando com ele como que eu enxergo ele hoje e como que ele estava quando ele chegou na Enjoy. Eu falei, cara, você em tão pouco tempo, você evoluiu muito. Você mudou o jeito de andar, o jeito de se vestir. O cara se posicionou de uma maneira, mas por quê? E comigo foi assim também. Quando eu cheguei no primeiro dia do Disruption, eu não lembro quem foi, os caras... Eu falei assim, vão me sacanear. Eles me apresentaram o Lomeu, pô. Eu falei, pô... Logo o Lomeu? Logo o Lomeu. A hora que ele vê isso, falei, caramba, o cara é foda. Aí me apresentaram o outro. Pô, o cara é foda também. E aquilo ali começou a me estimular. Falei, cara, você tem que romper a bolha todo dia, porque tá todo mundo evoluindo. Você chega no próximo encontro, os caras já romperam a bolha. E aí você tem que romper a bolha o tempo todo. Então, a ambiência, cara, muda qualquer cenário. Muda destinos. Muda destinos. Muda. Te força a ir mais. Você começa a ter referência. Cara, o Iago conseguiu, por que eu não posso conseguir? Como que esse cara enxergou isso? Talvez o cara enxergou uma decisão de milhões ouvindo uma conversa minha e do Isaac. E sabe o que é mais legal? Fulano conseguiu, eu posso conseguir também. E você imagina... E eu imaginei isso logo que eu cheguei na Enjoy. Eu falei, vou encontrar pessoas lá de nariz empinado, bando de riquinho nojento, e ninguém vai querer compartilhar nada comigo. E, na verdade, não foi isso. É todo mundo o tempo inteiro numa frequência de transbordar
que, meu amigo, se você não for com muito balde, você não consegue nem encher tudo que você tem ali para poder levar de informação para casa, não. É o tempo inteiro todo mundo querendo ajudar o próximo, cara, querendo contar como foi com ele para que você não passe pelas mesmas dificuldades que ele passou. Isso realmente eu não esperava, foi uma das coisas mais surpreendentes que eu vi lá. Então eu vou lançar outra pergunta. Essa eu vou direcionar para o meu amigo Iago aqui. Para onde vamos? Para onde a Enjoy Legal vai daqui a 3, 4, 5, 10 anos? Para onde a gente quer chegar? Isaac, a gente vai deixar um legado. A gente vai deixar um legado aqui no Espírito Santo. A ideia nossa é ir para fora do Brasil, a Enjoy, ir para outros estados também. E a gente vai começar aqui no Espírito Santo. Tenho certeza que esse movimento vai ser algo que vai impactar de verdade, cara, os contadores e advogados aqui do estado. E vai fomentar muitos negócios, muitas oportunidades, cara. Eu tenho certeza que quem entrar nesse movimento, é o que a gente falou, né? Quando você está no ambiente certo, tem o poder de distorcer o tempo. Então, a gente vai distorcer o tempo de diversos contadores e advogados e, consequentemente, os empresários. Então, é o início de um movimento que vai deixar legado aí para onde a gente passar, cara. É só o começo. E para finalizar essa primeira rodada, esse também é aberto aqui para os 3 grandes aqui da mesa. Qual que é o nosso propósito? Forte aí. Vamos lá. Eu entendo nosso propósito principal: prosperidade. Doutor Israel. Em uma palavra, sim? Ou duas, mais ou um uma bate-bola, frase, um rápido. Caramba. Eu não vou saber dizer em uma palavra, cara, mas... é esse transbordo, realmente, de querer ajudar o próximo de forma genuína. Ah, tem que pagar. Tem que pagar. Tem que pagar porque tem que ter valor. Tem que ter valor. Mas o ensinamento, o transbordo, a participação que a gente realmente quer ter no negócio do próximo, ela é genuína de verdade. Doutor Iago. Transformação. Eu acho que para finalizar esse primeiro bloco, eu tenho assim uma última colocação. Eu acho que o nosso propósito aqui, sem dúvida nenhuma, é crescimento. Eu acho que nós vamos conseguir, com este movimento, transformar a realidade de contadores e advogados do Estado do Espírito Santo. E mais, evoluir para o Brasil todo. Este propósito, porque as dores são comuns, onde machuca o calo é o mesmo local. Então, trazer todo mundo que tem todas essas dificuldades para dentro para que a gente consiga superá-las de uma maneira única, de uma maneira junta. Então, acho que crescimento pessoal, crescimento como membro da sociedade, crescimento como profissional, eu acho que este é o propósito. Porque assim, e eu lembro de uma analogia muito interessante, toda vez que eu estou dentro do avião, a gente fala assim, primeiro coloque a máscara em você. Você só consegue ajudar o próximo quando você está física e emocionalmente preparado. O que a gente vai fazer aqui é exatamente isso. Fazer com que o advogado e o contador esteja preparado o suficiente para se fortalecer e fortalecer o colega. Então, esse, para mim, é um grande propósito. E aí, uma consideração final para a gente acabar essa primeira etapa, essa primeira rodada de conversa. Senhores, a palavra é com vocês. Vai lá, senhor. Fique à vontade, Iago, pode puxar. Cara, antes da gente finalizar, quero ouvir de vocês, pra gente passar a bola para os nossos outros convidados. Cara, quais são as dores que vocês passaram, Israel, no seu escritório, e como a Enjoy fortaleceu e contribuiu para esse crescimento? Pra galera entender aí, quem tá nos assistindo, o quanto é poderoso a chancela da Enjoy nesse movimento. Bom, inicialmente a Enjoy possui programas educacionais, né? Um deles envolve liderança, que pode ser para o próprio sócio do escritório ou para a equipe. O outro envolve todas as áreas de uma empresa, que é o Journey, que seria a gestão completa de uma empresa. E tem o Disruption, que é a comunidade, que é onde existe o network, aquela troca, aquele transbordo que eu falei mais cedo. Para mim, o Journey foi algo realmente um divisor de águas, onde é um programa completo de gestão ali do empresário que ensina todas as áreas, área de relacionamento, área cultural, área de recursos humanos, financeiro, estratégia, marketing e agora também falando sobre inteligência artificial. Ou seja,
abarcou todas as dores que o empresário pode ter dentro do negócio dele. E o grande diferencial, na realidade, porque esse curso existe em diversos outros locais também. O grande diferencial, para mim, foi a aplicação prática. Que existe todo um escopo voltado para que tudo aquilo que você aprendeu durante a sua imersão seja realmente aplicado, acompanhado e fomentado que você aplique. Boa. Isso, para mim, realmente foi assim, incrível, mudou realmente o patamar ali do meu escritório. Boa. Jogar para o nosso CEO agora e falando de aplicação prática, Wellen. Na prática, beleza, a gente falou aqui sobre o conceito, o movimento, o que a gente vai fazer, o que a gente espera com o movimento. Na prática, o que os contadores e advogados podem esperar do movimento em si? Visão estratégica clara, posicionamento e resultado. A gente vai forçar o resultado pela ambiência, mostrar como se posicionar no mercado, como que eu aumento o meu preço, porque para você ter um bom preço, você tem que ter um bom posicionamento e você tem que ter resultado. Posicionamento nem sempre é presença de estar no ambiente, mas nas redes sociais, postura, tudo isso envolve. E resultado, cara. Entregar resultado, visão estratégica, mentalidade, porque se a gente entrega tudo isso e não muda a mentalidade do contador, do advogado, ele continua não enxergando nada. A intenção é fazer com que ele chegue na nossa imersão e já saia de lá entrando dentro do carro, falando assim, eu tenho que chamar meu time, a gente tem que mudar isso, mudar aquilo, e que até um papel em cima da mesa ele vai enxergar em como fazer dinheiro com aquilo. Então, primeiro, ele tem que olhar para dentro de casa, fazer o trabalho bem feito. Por quê? A gente começa a enxergar a grama do vizinho sempre mais verde. Se eu for fazer, lançar aquele outro produto, aquela outra oportunidade, eu vou ganhar mais. E quando isso acontece, você para de colocar energia dentro da própria casa, dentro do próprio escritório. E você perde oportunidades. A dor, cara, machuca muito. A dor dói. E a maioria das vezes, o que a gente quer fazer? Eu vou pular essa fase porque eu não estou conseguindo romper e vou buscar outra. Na maioria das vezes, você traz outro problema. E o que a gente entrega? Solução dessas dores. Você está com esse problema? Está aqui a solução. E o cara vai lá, espreme a laranja e consegue tirar mais caldo. Então, isso que eu vejo hoje para te responder a pergunta que você me fez. Um mapa, né? Um mapa. Boa, boa. Doutor Isaac, complementar? Fazer aquelas razões finais orais. Você com a palavra, meu irmão. De entrega de DRE. Com ele. Você com a palavra. Bom, esse foi o nosso primeiro quadro aqui do Legal. Do primeiro episódio do nosso podcast, agora recém-inaugurado. E vamos dar oportunidade para os demais colegas que estão aqui também, para eles poderem contribuir um pouco mais, dando o ponto de vista deles do que é aí o Enjoy Legal, o que você pode esperar, o que tem de diferente, por que é para você. Beleza? Bora, galera. Chegamos ao fim de um primeiro bloco. Bora. Galera, abrindo agora novamente aqui o segundo bloco do nosso primeiro episódio do LegalCast. Agora na presença do meu grande amigo e irmão Maicon Cortes, Júnior Lopes e Diego Frasson. Temos aqui um contador e 3 advogados na mesa. O que estamos fazendo aqui exatamente, Michael Cortes? Nós estamos construindo história para você que é advogado e contador e está querendo saber o que a faculdade não conseguiu te ensinar para você fazer na prática. Respondi? Na prática. Na prática. É a faculdade isso. Não te entregou. Não entrega. A Enjoy vai te entregar. Vai sim, sem dúvida. Vamos ensinar eles a advogarem? Não. Vamos ensinar a cuidar dos seus negócios como empresas de verdade, como deve ser, né? Até porque partimos do princípio que o nosso público são pessoas que já estão funcionando no mercado. São pessoas que já têm suas empresas constituídas, já têm suas equipes funcionando, mas que precisam apertar aqueles parafusos, estão procurando aquele segredo de o próximo passo, o salto realmente, né? Eu tenho certeza, Júnior, que você em algum momento passou por essa dor que eu acabei de falar aqui. Aquela assim, mas eu tenho feito tudo tão certinho, por que é que eu não estou conseguindo ir para o próximo nível?
nível. Você já passou por isso? Sim, já passei e na Enjoy, em um ano, eu posso falar, eu evoluí uns 10 anos pra frente. Então, eu gosto de fazer uma analogia. Geralmente, a gente vê na internet, né, o que você falaria pra pessoa, pra você mesmo, há 10 anos atrás, pra fazer uma reflexão. Mas aqui na Enjoy, em um ano, a gente já consegue antecipar esses 10. Né? Há 10 anos atrás eu falaria isso para mim, eu estaria em tal posicionamento, eu tomaria tal decisão. A Enjoy, ela encurta esse período para você. Ela massifica, literalmente. E a Enjoy Legal, ela faz isso. Ela coloca tudo dentro de uma caixinha, aperta você, faz um suco de laranja ali, meu amigo. Antes você fazia um copo, você vai fazer uma jarra. É literalmente isso. É isso. E aí, Diego? Paz, eu penso o seguinte. O que é o Enjoy Legal? É um movimento e uma mentalidade e um legado. E aí, pensando sobre o movimento, a dor que eu sempre senti foi que quando eu chegava num cliente que eu admirava, ele falava, não, esse meu problema vai ser resolvido por um contador e um advogado de São Paulo. E eu olhava para o Espírito Santo e falava, cara, nós temos excelentes profissionais, excelentes. Por que não me contratar o Israel? Por que não nos contratar? E aí eu vi que isso, o Enjoy Legal poderia quebrar como paradigma e deixar como legado. E ele começa como movimento, ele transforma os negócios e ele deixa esse legado. Nós somos iguais ou melhores do que qualquer profissional que esteja sentado atrás de um grande centro, que Vitória já é um grande centro. Ninguém descobriu ainda, mas nós temos excelentes profissionais e esse movimento veio para disruptar esse cenário. Você imagina eu falando de Barra de São Francisco, Diego. Se você tá aqui na Grande Vitória, tá tendo esse problema, imagina Barra de São Francisco. E a dor que eu senti lá em Barra de São Francisco era de sentar na mesa. Sozinho, cara? Sentar na mesa como? Porque eu aqui ainda tinha alguém do meu lado, mas e você sozinho lá? Como é que você faz? O contador era seu concorrente praticamente inimigo. O advogado era seu concorrente praticamente inimigo. E aí, o que a gente percebe desse ecossistema que a Enjoy está construindo aqui no Espírito Santo? Que você, que é de qualquer lugar, tem a mesma chance que o advogado que o Diego citou, de São Paulo, do Rio, de Brasília. O que a Enjoy fez é abrir as portas para você sentar na mesa, da mesma forma como o marketing digital proporcionou para você o nível de propaganda como os grandes players já têm. Perfeito. E assim, o que eu vejo, Israel, que nós estamos na mesa de vencedores. Quando eu fazia judô, eu tinha medo. Eu era faixa azul, faixa depois amarela e laranja, e eu queria estar com os melhores. Só que para que eu tivesse com os melhores, eu tinha que evoluir muito rápido. O que eu fiz? Eu comecei a treinar com faixa preta. E eu tomava porrada todo dia. Mas depois eu vi que o meu nível foi aumentando de uma maneira muito rápida. E quando eu treinava com alguém da minha faixa, cara, a distância era grande. Só que esse movimento tem que ser contínuo. Como que a gente vai fazer para manter esse movimento contínuo, essa disrupção e essa transformação? Como é que a gente vai fazer? Esses programas, eles são estruturados por pessoas que já passaram por situações análogas às que a gente passa nesse momento e que já estão lá na frente. Tem um ditado do Israel mesmo, que costuma dizer o seguinte: se alguém fez algo, eu sou capaz de fazer também. Isso é o lema da minha vida, meu irmão. Quem me conhece sabe, eu repito essa frase bastante. Quando eu digo essa frase, pode soar um pouco de arrogância, mas não é. E também não é desmerecendo quem já fez. Ele fez, eu sou capaz de fazer, estou desmerecendo o trabalho. Não, não é isso. Às vezes eu vou demorar até mais tempo que aquela pessoa. Mas todos nós somos capazes. Aquilo que sempre nos disseram, sonhe alto, acredite no seu potencial, isso é real, irmão. Agora, se você mesmo não acredita no que você é capaz, como é que vai funcionar? Então, assim, você precisa acreditar. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, as pessoas que estão aqui nos mentorando são pessoas que já estão lá na frente. E que você também pode fazer o mesmo que eles fizeram. Com a grande vantagem de já ter o conhecimento na palma da mão, porque eles estão traduzindo o mapa do tesouro pra gente.
Então, essa é a grande vantagem. Você otimizar o seu tempo realmente para poder chegar mais rápido, como aconteceu com o Júnior, que me disse aí que com um ano de Enjoy poupou anos de negócio. Com certeza. E eu vou te dizer que certamente, se eu tivesse participado antes, me arrependo às vezes até de não ter procurado essa oportunidade antes. Sim, eu me arrependo. A minha procura na Enjoy, na verdade, veio por uma indicação de São Paulo. Eu comecei a querer evoluir o escritório, eu comecei a ter sede, ter um olhar de não contador, mas de empresário na minha área, né? E às vezes o contador está ali só na parte burocrática, ele tem que ter uma visão macro, marketing financeiro, como prospectar um cliente. E eu comecei muito para São Paulo, fazer curso, fazer imersão. E aí o próprio dono do evento lá de São Paulo, que eu acabei pegando amizade com ele, falou, cara, você tem que arrumar alguma coisa lá próximo. Você tem que arrumar alguma coisa para você fazer esse movimento lá na sua região. E aí, quando eu voltei para Vitória, comecei a pesquisar, achei a Enjoy, né? Isso tem 1 ano e 2 meses. Entrei em contato, o Felipe me atendeu. E, cara, em 1 ano e 2 meses que eu estou aqui dentro, ser sincero para você, eu evoluí mais de 100% do escritório. Em captação de cliente, em organização, em processo, em como saber, como fazer. Porque você está nas mesas certas, isso faz você crescer exponencialmente. E às vezes a pessoa, né, até comentaram aqui, pô, mas contador tudo junto, geralmente é concorrente, é inimigo. Eu tenho para mim a seguinte analogia, é igual receita de bolo da avó. A avó pode anotar todos os ingredientes e te entregar na mão, tá aqui Israel, pode fazer. Você não vai conseguir fazer igual, o mesmo sabor, o mesmo tempero. Cada um tem a sua forma. Cada um tem a sua forma. Então, não é porque eu vou falar a minha forma de prospecção que o outro contador vai conseguir prospectar os meus clientes. Entendeu? Então, assim, abrir a receita do bolo é literalmente isso. O cara vai falar assim, cara, mas isso aqui que você está fazendo talvez não seja tão bom. E se você mudar aqui 10, igual um atirador de elite, né? 10 graus para a esquerda ou para a direita, quem sabe você não vai alcançar mais rápido o seu objetivo. Então, a Enjoy, ela me deu esse foco. E a Enjoy Legal, cara, tá vindo aí para dar esse foco para quem quiser. É só vir para dentro. Até porque, Júnior, uma vez na Enjoy, nós ouvimos, eu acho que você estava lá, que venda é transferência de crença. Uhum. E todos nós que estamos fazendo parte do Enjoy Legal, seja contador, seja advogado, nós estamos criando um ambiente propício à prosperidade. Só que cada um tem a sua crença. E o cliente vai comprar a crença que mais afeta a ele. Então, por mais que o Israel seja meu concorrente em tese, ele faz do jeito dele. E o cliente vai ser apresentado a todas as oportunidades e ele vai decidir. E vai ter ambiência para todos. Sabe o que eu costumo dizer, Diego? Quando eu cheguei para cá, que eu sentei na mesa, que eu conversei com um, com o outro, e aí eu escutei o Israel falar um negócio para mim, o seguinte, ó. Primeiro, você tem que ser mais interessante do que ser interesseiro. Essa é uma frase muito importante. Segundo ponto que eu aprendi lá atrás, numa imersão de negócio, que inclusive foi Israel também que me apresentou, que o gerente daquela imersão, ele disse a frase que vocês repetiram aqui hoje no primeiro bloco. O ambiente define o destino. Se você está sentado numa mesa certa com o seu colega advogado, pode ser que dali saia um novo produto. E vocês dois irão vender juntos, não precisa se vender isolado. Às vezes a sua ideia complementa a minha e complementa a do Israel, que pega do Júnior e transforma isso no bolo da vovó melhorado. Né? 2.0. Então, o bolo da vovó 2.0. E isso eu acredito que vai nascer... E isso é o propósito do ecossistema geral Enjoy. E pode haver aí dentro um braço no Enjoy Legal. Essa comunicação, esse engajamento... União de forças. É uma união de forças. Então, para você que está assistindo esse episódio, para você que tem dúvidas, se permita viver uma nova experiência. Se permita sentar na mesa de quem está com o coração aberto para te ensinar, para te evoluir e fazer você prosperar. E provavelmente aprenderemos muito com você também. Vou aproveitar que ele levantou a bola. Então, se nós apresentamos o projeto, se nós provocamos as pessoas, advogados e contadores, o que falta para essas pessoas tomarem a decisão? Qual é o predicado? O que faria a pessoa que está do outro lado lá se mover para estar no Enjoy Legal?
Eu creio que todo mundo corre atrás de resultado. Ninguém tá aqui nessa terra para passar tempo à toa, para perder tempo. Assim, você pode... Eu falei isso no meu primeiro episódio, quando eu gravei aqui com o Vander, primeira vez no Enjoycast ainda. Você pode continuar o que você tem feito. Às vezes você tá até bem sucedido já na sua área, tá? Você pode, irmão. Ou você pode simplesmente catapultar este resultado. Isto é um fato, isso não é uma opção, não é opção. Será que se eu participar? E aí que seja outro local, tá, meu irmão? Estamos falando aqui da Enjoy, obviamente, né? Mas se você ainda não entendeu o poder da união, o poder da comunidade, alguma coisa está de errado. O fato é, quando você se une a alguém, quando você une forças, você vai crescer. Tem frase muito antiga que diz, se você quer ir rápido, ok. Agora, se você quiser ir mais longe, você precisa ir junto. Perfeito. Então, a união das forças aqui é que trará o resultado que você está esperando, o seu próximo nível. Porque o que te trouxe até aqui não é a mesma coisa que vai te levar para o próximo nível. Perfeito. Eu ouvi de um professor que eu admiro muito. E ele falava assim, eu estou pedindo a Deus sorte, porque eu já fiz de tudo. Eu sou inteligente, eu sou o mais inteligente, mas o dinheiro não vem e ele imerso em questões técnicas, acadêmicas. Aí eu pensando assim, a sorte segue a coragem. É verdade. Faltou coragem De dar um ousar. passo e de ousar. Então, talvez para a pessoa que queira entrar, porque esse movimento não é para todo mundo que queira entrar. Ele é para quem tem mentalidade... Disrupção. Coragem de entrar na zona do desconforto para evoluir, porque crescer dói. Dói. Sim. Então vai depender de um passo. Crescer tem um preço. Tem um preço. Crescer tem um preço. O preço do crescimento da tartaruga é largar o casco até que outro casco se forme. É você realmente sair da sua zona de conforto. Você já imaginou? Aquele casco não cresce eternamente, né? Não, você imagina a dor da águia que quebra o próprio bico. Ah. Pois é. Agora imagina, eu que saio lá de Barra de São Francisco para vir para a Serra uma vez a cada 15 dias para poder estar com vocês. Isso tem um preço. Tem o preço não do dinheiro, tem o preço da minha família, tem o preço de ausentar dos meus filhos, tem o preço do projeto. Da esposa que tá com 9 meses, a qualquer momento, Que a previsão é para ganhar semana que vem, mas sabe lá se ganha agora? Então, mas aí, o preço que eu gostaria que você refletisse é o preço da sua inércia. Qual preço ele vai querer pagar, né? Qual é o preço que você quer pagar? O preço de não conhecer ou o preço de conhecer? Chegar daqui 10 anos e olhar para trás e falar, e se eu tivesse entrado na Enjoy League? Não é isso, E Júlio? se eu tivesse conhecido a Enjoy, talvez eu estaria em outro nível. E é o que complementando ali o que o Diego falou, cara, você vai tomar porrada aqui dentro. Eu Vai. mesmo, nos primeiros 3 meses, eu chegava em casa, cara, abri o coração mesmo aqui. Chegava em casa e falava, não vou mais não. Aí minha esposa, você vai. Você precisa estar nesse ambiente. E é o que você falou, cara, dói, crescimento dói. Entendeu? Então, assim, se você tá como o professor ali que o Diego citou, tenta, mas por que eu não consigo, né? Talvez seja só uma peça, talvez seja só 10 graus a menos ou a mais. E dentro da Enjoy a gente tem outros programas também, né? Você nem pode falar aqui, mas o que me acrescentou muito, porque eu passei pelo Journey, pelo Apogeu e, obviamente, estamos lá na comunidade do Disruptio. O que me fez crescer muito e tomar muita coragem de tomar decisão, porque tomar decisão dói, você toma porrada, todo mundo fala, enfim... foi a questão do Apogeu. O Apogeu, ele quebrou alguns paradigmas que eu tinha na minha mente lá com o Rafa Ruff, que foi assim, para mim hoje é um mentor, que ele desbravou assim, cara, pegou 10 anos e compactou. E, obviamente, a ambiência, as mesas sentadas, né? Eu falo hoje, pô, como é que eu conseguiria sentar essas mesas? Eu poderia colocar 1 milhão na mesa que eu não ia ser atendido lá pelo Diego. E hoje a gente tem porta aberta no escritório dele. Com você, com o Maicon, com tantos outros. Então, a Enjoy, ela faz isso. Ela antecipa a sua estrada, ela pavimenta a sua estrada. Em vez de você ficar andando ali numa estrada cheia de buraco, ela te dá um asfalto bonitinho, sem pedágio, daquele jeito que a gente vê na televisão, para você acelerar ali e fazer 10 anos em um, sem sombra de Eu dúvidas. posso dizer 2 coisas aqui. A primeira coisa
é a circunstância, voltando na questão do preço, qual é o valor dessa dor de não seguir para frente? Porque você pode olhar para sua família e falar assim, eu tô dedicando a minha vida ali para me fazer sozinho. E lá na frente você não chegou no ponto que você queria. E aí o seu filho pode olhar para você lá na frente, depois de, sei lá, 10, 15 anos, e falar assim, poxa, pai, você ouviu aquele episódio, você ouviu dizer que existia isso, você não teve coragem de entrar, nem sequer para conhecer. Ser chamado de covarde pelo próprio filho ou pela própria família deve doer. Rapaz, é por isso que eu digo que se for pra eu arrepender de alguma coisa, eu vou arrepender do que eu fiz, mas deixar de fazer eu não deixo, não. Fica essa reflexão já aí. E agora um ponto de coragem para que você venha, e aí você também pode agregar muito pra gente. É que quando eu fui participar do primeiro Disruption, eu tive uma grande oportunidade de participar do DTM. E para você que não conhece, é uma oportunidade de você mostrar a dor do seu próprio negócio. Pra quem? Para vários empresários que estão ali na mesa que você nunca viu na sua vida. De áreas diferentes. De áreas totalmente diferentes. Eu sou advogado. Só tem uma única semelhança entre eles. Todos estão ali para te ajudar. Exatamente. Genuinamente. Genuinamente. Eu sentei com pessoas de diversos segmentos e em 10 minutos nós saímos de lá com 3 hipóteses de soluções do meu problema. Que você nunca tinha imaginado. E você nunca tinha imaginado. Isso que é impressionante. É a mesma coisa que você falar assim, eu não vou falar do meu negócio com minha esposa, não, que ela não entende nada. Às vezes ela vem te dar uma sacada. É isso que acontece lá, obviamente, guardando as devidas proporções do exemplo. Mas no DTM eu tive a oportunidade de ver uma mágica acontecer vinda da experiência de diversos segmentos, de diversos empresários novos e empresários também muito experientes, de décadas de experiência. Isso é fantástico. Para o contador e advogado pragmático, a gente não promete negócio, a gente promete transformação que pode gerar muitos negócios. Isso. E para o contador e advogado analítico, cara que gosta de se embasar em ciência, em dados, é a famosa janela de Johari, né? Nós temos um ângulo que nós não conseguimos ver do nosso negócio e da nossa personalidade. E quando você é exposto a um problema e alguém fala genuinamente uma crítica construtiva, você reflete. E a neurociência, ela diz, eu não sou especialista, mas os neurocientistas falam, você só muda algo que já está cristalizado se você mudar a ambiência. Então, imagina, nós temos um ambiente, Enjoy Legal, que tem um guarda-chuva maior que a Enjoy, que já provou o seu legado. E nós prometemos transformação para que todos tenham o caminho da prosperidade, se coloquem no caminho. Se vai chegar ou não vai chegar, depende mais da gente do que qualquer coisa. Mas a gente precisa do ambiente. E a gente está tentando construir esse ambiente. E a gente precisa de vocês. A gente já está no caminho. E vocês? Querem se colocar nesse caminho ou querem ficar esperando o problema vir? Ou se lamentando, que é mais fácil? Profundo, hein? Profundo. Vocês estão muito profundos. Esse segundo bloco foi muito emocional, hein? No primeiro foi totalmente razão, o segundo agora foi totalmente emoção. Foi bom que tivemos pontos de vista diferentes sobre o mesmo assunto, né? Vamos então entrar nas nossas razões finais orais aqui. Diego, que é da área aí, a gente pontua os principais pontos. Pontua os principais pontos, redundante, pontua os principais trechos do que foi dito aqui. Então, fique à vontade. É um breve resuminho agora para a gente partir para o fechamento. Perfeito. Falando do que me trouxe aqui, né? Eu tinha uma dor muito grande. Eu estava no momento de profissionalização do meu escritório. Quando eu entrei na Enjoy, que eu tive uma mentoria sobre máquina de vendas, que o Wander é uma das principais referências, eu vi que, cara, que mundo eu teria que implementar no meu escritório. E está sendo fantástico. Eu já trabalhava com dados, eu já gostava desse universo, mas eu não tinha o caminho das pedras. Então, isso me inspirou muito. E o ambiente me inspirou muito. E isso me fez transbordar. Isso me fez crer que eu tinha que deixar um legado. Eu já pensava nisso. E trazendo um pilar
conhecendo Israel, conhecendo vocês, conhecendo todos os outros membros e âncoras do Enjoy Legal, que são pessoas de referência, assim como nós somos também, me fez querer trazer para esse movimento um pouco do que eu acredito que seja deixar um legado, que é justamente essa síndrome do vira-lata não existe mais por Espírito Santo. E a gente consegue fazer negócio todo dia, coisa que a Enjoy trouxe para cá e nós não tínhamos aqui. E o Enjoy Legal, com esse foco, com essa estratégia, com esse propósito, vai conseguir trazer para nós isso. Então, isso me inspira muito. Deixar um legado, fazer negócio, continuar evoluindo, porque para crescer, ou você cresce ou você morre. Então, é isso que eu quero deixar, essa mensagem, e agradecer mesmo a todo mundo que está aqui, porque só tem fera aqui, né? Maravilha. Então, ó, o que a gente aprendeu nesse segundo bloco? Num resumão bem breve. Primeiro, nós estamos falando de sentar na mesa, de ecossistema, de ambiência. Falamos disso aqui. Se você que não conhece, não sabe como chegar lá, nesse ambiente, com quem você quer contratar, com quem você quer aprender, o seu lugar é aqui na Enjoy Legal. Nós estamos falando de coragem, de aprendizado, de aplicar a teoria na prática, de você ser o verdadeiro gestor do seu próprio negócio, e não só advogado ou contador. Nós falamos também da oportunidade de você agregar junto a outros contadores e outros advogados para você formar um novo produto, da possibilidade de um novo produto. E também pegando o exemplo aqui do Júnior, que falou muito bem, de você aplicar na prática gestão que somente os grandes players aplicavam. Processos, gestão de pessoas, canais de vendas e por aí vai adiante. É infinito o que você vai aprender aqui na Enjoy Legal. Resumão do segundo bloco? Resumão, é isso aí. Maravilha. Preciso. Aprendemos, então, que é mais importante ser interessante do que interesseiro, do meu ponto de vista, né? Aprendemos também que para crescer gera desconforto, não estamos prometendo vida fácil para ninguém, pelo contrário, estamos prometendo resultado, mas o desconforto é uma consequência disso, né? Mas também prometemos apoio. Né? A vida do empresário, a gente sabe, às vezes é 10, 12 horas por dia fechado dentro de uma salinha, né? Sozinho, né, cara? Total. E isso é triste. Tenho certeza que vocês já passaram por momentos ali tristes, de ter que fechar a porta e falar assim, não quero que ninguém me veja, não sei o que eu vou fazer hoje. Né? E agora não precisa mais, você pode simplesmente puxar o telefone e ligar para alguém. Tenho certeza que a hora que eu ligar lá pro Diego, como que é no seu escritório? Com certeza. Eu tenho certeza que ele não vai poupar nada. Pro Michael, a gente já faz isso todos os dias, a gente troca. Imagina você poder trocar informação com contadores. Excepcional. É a porta aberta e tapete vermelho. A maior dor do advogado que está começando, pelo amor de Deus, qual o preço que eu dou nesse serviço? É isso. É isso. E dessa forma, vou pedir licença para encerrar o nosso segundo bloco desse Enjoy Legal Cast. Beijão e até a próxima. Valeu. Próxima, galera!